Jogo da temporada do Vasco para definição na Sul-Americana, ajustes de Fernando Diniz, participação na busca por reforço e também busca por primeiro atacante. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco vive um momento de maior tensão na temporada de 2025, isso porque após a derrota para o Fluminense no Clássico Carioca, o time Cruz Maltino precisará reagir muito rapidamente para não ver as suas chances na Copa Sul-Americana irem de fato a zero de probabilidade do Cruz Maltino conseguir se classificar. A situação atual é bem clara e sem margem para que o Vasco possa errar. Já na terça-feira, dia 27, o Vasco recebe o Melgar, do Peru, em São Januário, sabendo que exclusivamente um único resultado é o visualizado pelo Vasco e necessário para a equipe. Apenas a vitória serve nesse momento. Qualquer tipo de tropeço, seja empate ou derrota, significa a eliminação da competição continental. A pressão sobre o elenco atual tem sido bastante intensa, isso porque o Vasco, o elenco sabe que uma campanha ruim na Sul-Americana pode colocar o trabalho realizado na temporada de 2025 abaixo. Dessa maneira, o elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz tem uma situação bem delicada e não se pode dar ao luxo de ser eliminado de forma precoce de uma competição que representa, assim, uma das oportunidades de conquistas da temporada. A Sul-Americana não é apenas um título importante para a temporada, mas também uma fonte bem significativa de receitas para o Cruz Maltino, que caso possa ser eliminado da competição, vai ver também mais uma perda na questão das fontes para a equipe estar lucrando. A vantagem de fato que o Vasco vai ter para esse compromisso é justamente a oportunidade de jogar novamente em São Januário com o apoio de sua torcida, pode ser extremamente fundamental, dado principalmente a questão do desempenho do Vasco, como o Cruz Maltino estará se comportando nesse jogo em específico contra o Melgar na busca por um resultado positivo. A única questão que interessa ao Vasco é de fato a vitória e por isso o torcedor que estiver presente em São Januário acompanhando e buscando apoiar a equipe também estará com o desejo de visualizar um Vasco ofensivo para cima da equipe peruana na busca pelo resultado positivo para a busca por segunda vaga na Sul-Americana. Uma outra boa notícia para o compromisso contra o Melgar que acontece em São Januário é justamente a questão de um reforço importante que Fernando Diniz vai ter à sua disposição para esse compromisso bem importante na busca pela vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Lanús já conseguiu classificar-se de forma direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e agora o Vasco visualiza a oportunidade de disputa da segunda vaga, que abre também a chance do Cruz Maltino chegar às oitavas. Para isso, necessitará terminar em segundo colocado no grupo e assim iniciar um novo confronto contra uma outra equipe na busca por conseguir a classificação às oitavas de final. Para o compromisso contra o Melgar, o Vasco vai ter a oportunidade de ter Felipe Coutinho em campo após o último compromisso contra o Fluminense, no qual o jogador não esteve atuando devido ao cumprimento de uma suspensão em que ele foi expulso no jogo contra o Fortaleza e por isso não esteve atuando contra a equipe do Fluminense. Coutinho, que tem jogado de uma forma mais adiantada, próximo aos atacantes no Cruz Maltino de Fernando Diniz, fez bastante falta em relação àquilo que pode ajudar o Vasco no último compromisso contra o Fluminense. Agora, com a sua volta dentro de campo, o técnico Fernando Diniz ganha mais uma opção tática e pode armar a equipe de uma forma mais ofensiva contra a equipe peruana na busca por conseguir uma vitória e também, quem sabe, convencer o torcedor vascaíno de que o trabalho realizado por Fernando Diniz pode surtir um resultado mais positivo durante o restante dessa temporada de 2025, em que o Vasco
até o presente momento, desde o início do ano, tem realizado uma temporada bem irregular. Para isso, o Vasco necessita virar a chave muito rapidamente e agora na Copa Sul-Americana tratar de vencer. A partir da próxima janela de transferências, que tem se aproximado cada vez mais, o Vasco busca já inserir Fernando Diniz em algumas decisões que o clube possa tomar quanto à contratação de alguns jogadores que poderão chegar ao Cruz Maltino a partir do segundo semestre do ano de 2025. Por isso, a diretoria Cruz Maltina já tem colocado as engrenagens para que consigam funcionar e está de olho em possíveis contratações para a próxima janela de transferências, pois é necessário e principalmente o restante do desempenho do Vasco na temporada passará muito pela participação do Vasco nessa janela de meio do ano e como o clube vai buscar aproveitar esse tempo para se reforçar. Fernando Diniz ainda tem buscado fazer com que o Vasco possa corrigir os erros e que ainda são cometidos, tem trabalhado ao lado dos dirigentes para que consiga mapear exatamente que tipo de jogador ele precisa mediante ao estilo que ele tem colocado no Vasco. A janela de transferências de início da temporada teve participação de maneira quase que máxima do técnico Fábio Carelli, que deixou o clube há um determinado tempo atrás. Agora, quem terá a oportunidade de passar por uma janela de transferências com a possibilidade de indicar um ou outro reforço é justamente Fernando Diniz, que vai estar também buscando adaptar o seu estilo de jogo à busca por essas contratações, ainda limitando o Vasco ao aspecto financeiro. Quem surgiu nesse aspecto foi o atacante Elinho, de 25 anos, jogador que atualmente está no futebol mexicano defendendo o Toluca. É um atacante de lado de campo que foi revelado pelo São Paulo e que se destacou bastante no RB Bragantino no futebol brasileiro. Jogador que tem extrema velocidade e um atleta que consegue ter uma característica também muito forte quanto às finalizações de média e longa distância. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.